Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui no RSN, nos nossos estúdios. E hoje nós vamos falar sobre arquitetura, sobre acabamento, sobre design de interiores, um assunto bem bacana aí que o nosso público feminino gosta, mas também enche os olhos do público masculino. E para isso eu recebo a Cleidiane Pimentel, uma gaúcha que está há um ano em Guarapuava. Vamos saber um pouquinho dessa história. Tudo bem, Cleidiane? É um prazer recebê-la aqui. Prazer, Cris. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje. Pois é, Guarapuava tem uma ligação assim cultural muito grande com o Rio Grande do Sul, né? Questão do tropeirismo, a questão da cultura tradicionalista mesmo. E você veio para o lugar certo. Como que aconteceu essa tua desembarcada, vamos assim dizer, aqui na nossa cidade? Então, realmente me senti muito acolhida desde o início, acho que exatamente por isso, né? Olha que bacana. Conversando com conhecidos, amigos aqui, nos disseram, Guarapuava é a cidade mais gaúcha fora do Rio Grande do Sul. E é verdade. Então, realmente, a nossa adaptação foi muito rápida. E a gente veio pra cá pelo, eu digo assim, o acaso do destino, a mão de Deus, como a gente pode chamar, né? Porque eu sou natural de uma cidade de 20 mil habitantes. É uma cidade pequena, né? E eu tinha o meu escritório lá, juntamente com o meu marido, que é o meu sócio. Porém, a gente acabava tendo que sair muito para outras cidades trabalhar. Porque 20 mil habitantes é um pouco mais restrito, né? Então a gente trabalhava sempre nos extremos. Ou era litoral, ou era serra, ou era Porto Alegre, qual é a tua cidade? Nova Hartz. Nova Hartz, região metropolitana. Ela fica bem no meio entre Porto Alegre e Gramado. O pezinho da serra. Que delícia! É uma cidade muito aconchegante, realmente, era muito bom morar lá. Aí, em razão da nossa profissão, que a gente acabou tendo que sempre trabalhar em outras cidades e tudo, que a gente começou a ir em busca de cidades maiores, para que a gente pudesse abranger ainda mais o nosso escritório, né? Então, fomos para São Paulo, prestamos concursos até em São Paulo, mas nada se encaixava, porque não era não é aqui que eu quero. Não, nada se alinhava. Aí, ano passado, o meu irmão conseguiu uma bolsa de estudos pelo SISU na UTF aqui de Guarapuava. Ah, bem pertinho aqui, atravessando a avenida. Exatamente. Então, ele estava vindo para cá. Ele disse, eu estou indo para o Paraná, estava decidido. E daí nós começamos a se perguntar, por que a gente não vai conhecer Guarapuava? Então, vamos ver como que é a cidade. A gente via por internet, então via fotos, já achávamos linda. Aí viemos para cá. Foi amor à primeira vista, como eu digo. Já bebeu água da serra? Já sabe dessa história? Ainda não. Mas conhece a história. Que quem bebe a água da serra, nossa Serra da Esperança, volta. Ou não sai daqui. E se sai, volta. Né? Então, ainda não tive essa oportunidade, mas já vou colocar na minha agenda. Como prioridade, vamos tomar água da serra. Exatamente. E aí vocês acabaram vindo? Aí viemos pra cá. Exatamente. Estamos aqui há um ano e assim, já estamos criando raízes. Não Olha temos mais planos de ir embora. Pois é, então vamos regar aí com a água da serra. Exatamente. Vamos dar novos brotos aí. Pois é, e como que é você vir de um estado, vir para outro estado e encarar um mercado novo, né? Como que é isso? Exatamente. Foi fácil essa adaptação? Como que foi? Eu digo assim que é um trabalho dia após dia, é uma construção, porque realmente nós viemos de outro estado, de uma outra cultura em questão de trabalho, porque lá nós trabalhávamos muito com a internet, muitas reuniões digitais e tudo mais online. E aqui a gente sentiu uma necessidade de trabalhar no presencial, ter esse contato olho a olho com as pessoas. A gente sentiu que o povo de Nada substitui, né? Não, exatamente. Nossos melhores relacionamentos foram feitos assim, no presencial. Tanto que a parte online, hoje em dia a gente já tem deixado um pouquinho mais de lado, então estamos trabalhando isso aqui. E vir pra cá foi um desafio, principalmente logo no início, porque a gente não conhecia ninguém, né? A gente estava num estado novo, numa cidade nova. Então, nós começamos a buscar ajudas profissionais no meio do marketing. Aí a gente viu que seria algo diferente, porque como nós não tínhamos familiares, referências aqui, a gente teria que construir a nossa própria referência, a nossa própria imagem. Sim. Então a gente foi atrás de uma empresa de marketing, que foi quem vem até hoje nos auxiliando muito forte nisso,
para fazer essa questão das divulgações, trabalho online, aparecer no Instagram, no Google, para que a gente consiga conhecer pessoas, criar relacionamentos. Além, claro, né, que depois, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo, foi formando amizades. Então, a gente trabalha muito, a gente tem parcerias, indicações que hoje a gente já construiu. Mas logo que a gente chegou, o nosso primeiro foi, vamos ter uma empresa para nos auxiliar nisso. Né? Uma empresa que... Uma porta de entrada, exatamente, né? Exatamente. E você lembra qual foi a primeira obra que você conseguiu fazer? Lembro porque é a minha paixão. Impossível esquecer o primeiro. Não, a gente não esquece. Tanto que os clientes nos chamaram novamente para fazer a ampliação, que é uma obra comercial. Lá no Sul, a gente trabalhava muito com obras comerciais, tanto que a minha especialização é em arquitetura comercial. Né? Atendemos também a parte de construções de residências, interiores residenciais, mas lá eu fiz uma especialização em arquitetura comercial. Então, quando a gente chegou aqui, a nossa primeira obra foi um consultório odontológico. Você sentiu em casa? Demais, porque lá já trabalhava com isso. Sim. E é algo desafiador. Porque quando a gente trabalha com o ambiente de saúde, a gente tem muitas normas, muitas questões técnicas que vêm da Anvisa, vem de regimento interno. Então, é uma área de muita atenção. Mas depois que você começa a captar como que são os meios, o que você precisa atender, o que você precisa seguir, vira uma paixão. Eu digo assim. Eu acho, sabe, eu vejo assim, toda profissão tem uma peculiaridade. Né? Então, o que eu procuro saber é a essência de cada profissão. E a arquitetura, o próprio nome já traduz, né? Tem tudo a ver com arte. Como que é para você pegar um cliente e mergulhar na cabeça dele e entregar aquilo que ele realmente quer? Como que é isso? Como que acontece esse processo? Eu digo assim, é um trabalho minucioso. Às vezes as pessoas vêm e nos dizem assim, mas eu quero só um projetinho. Mas não é só um projetinho. Não é só um projetinho. Não pra gente, por quê? A gente vai a fundo com o cliente. Desde a primeira reunião, a gente sempre está muito presente, muito atento ao que ele gosta, o que ele não gosta. Então, para que a gente consiga ter um resultado final de excelência, que o cliente entre para dentro da residência e diga, era isso aqui que eu estava imaginando, a gente começa lá atrás. Então, na primeira reunião, a gente já tem um briefing, onde a gente faz todo e qualquer questionamento para o cliente. Desde qual que é o gosto, o que ele não gosta, cores que ele jamais usaria, cores que ele usaria, se tem algum hobby, se a família gosta, por exemplo, numa residência. A família gosta de se reunir no final de semana para assistir filme, uma família se reúne. Exatamente. Se é uma família de 5 pessoas, a gente já tem que pensar nisso. Sim. Exatamente. Então, a gente mergulha a fundo junto com o cliente em todas as questões para que a gente consiga esmiuçar e entender o que ele realmente busca. Porque às vezes as pessoas chegam um pouco mais tímidas, tá? Às vezes elas têm vergonha de realmente expressar o que elas querem. Então, como a gente vai conversando, né, vai criando esse contato e daí com o tempo ela já se sente mais à vontade e daí assim, ela realmente diz, Cleide, era isso aí que eu estava imaginando, você conseguiu pegar justamente o que eu queria. Exatamente, porque a gente tem toda essa preocupação com o cliente, sabe, desde o início. Por isso que a gente gosta muito de frisar que o nosso atendimento ele é todo personalizado. Porque tem clientes que gostam de ir no nosso espaço de atendimento, mas tem clientes que gostam de ser atendidos em casa, no conforto, sabe, se sentem mais relaxados para esse momento. E quando você entra para dentro da casa do cliente, em qualquer projeto, você está trabalhando com o sonho dele. É algo que ele está esperando há anos para concretizar. E a gente leva isso com muito afinco, porque a partir do momento que a gente é contratado, o teu sonho passa a ser o meu também. E eu quero, junto contigo, chegar lá no resultado final, para você olhar para mim e dizer, Cleide, você conseguiu fazer. Bacana, você passa a viver o sonho do cliente junto com ele. Exatamente. Nossa, isso é muito Exatamente, bonito. todos os desafios de obra, tudo. A gente está sempre presente para... Porque o que eu digo? Obra não tem problema? Não, obra a gente sabe que obra, às vezes dá um imprevisto, acontece alguma questão que não estava no cronograma. Mas aí que vem o nosso diferencial, porque a gente está junto com o cliente para ajudar a solucionar. Quando eu chamo o cliente na obra, eu já digo para ele, cliente, hoje a gente teve essa situação, o que nós estamos estimando para resolver é dessa maneira, você concorda? É assim. Aí o cliente só me diz, pode ser? E deu. Sabe? Então isso que a gente busca, é facilitar o processo de obra. Porque a gente vê muitas pessoas dizem assim, Cris, eu não gosto de obra porque a obra dá muito trabalho. Nossa, me estressei muito com obra. Bem assim. Então, é aí que a gente entra, porque aí a gente está fazendo esse meio de campo para assim, intervir, porque quando um problema, quando está no início, ele é fácil de resolver. O problema é se já passou ali metade da obra, está lá no final, e poxa, e aí, e agora?
não foi resolvida ainda por quê? Então a gente entra desde o início já buscando, entendendo, fazendo acontecer, criando com equipes profissionais também que são capacitados para estar resolvendo junto com a gente, para o cliente ter a experiência mais tranquila possível. Que é isso que a gente busca. Pois é, uma coisa assim que a gente percebe também é que tudo envolve moda. Tudo é modismo. Tudo, né? A questão da arquitetura tem a questão da arte também, né? Tem uma tendência de cor, de tema, como que é isso, sabe? De você apresentar para o cliente entender isso. Tem isso, é o fantástico, porque a gente tem alguns padrões, como por exemplo a Pantone, né? Lançou esse ano que a cor do ano Pantone, que é uma das maiores referências pra gente, seria a cor Viva Magenta. A gente sabe que magenta é uma cor de presença, né? Sim. Exatamente. E com base nisso, a gente percebeu que na última Casa Cor de São Paulo, que teve também um outro grande evento de arquitetura, já começou a se sentir muito mais essa questão dos tons vivos, do expressionismo assim mais elaborado. Você deixou de lado um pouco o minimalismo. Então, a gente tenta entrar em busca disso, ver o que são os pontos principais para um Viva Magenta. Claro, numa residência talvez é a cor do ano, mas a cliente não quer trabalhar a parede dela inteira. Isso que eu ia perguntar, não cansa? Exatamente, então para isso que quando a gente entra com padrões assim, que é importante porque faz parte de uma tendência, o que eu digo para o cliente? Vamos trabalhar de repente num detalhe, ou num objeto, numa decoração, que se mudar a tendência para você trocar, é algo que é fácil. É diferente de você criar um móvel todo, por exemplo, num tom mais de presença. Bem como a gente também sente que hoje os tons terrosos estão sendo mais aceitos pelas pessoas hoje em dia, sabe? Estão mais terracota, tons de bege. Eles são fortes, o terracota é uma cor forte, mas ele puxa para uma neutralidade, Isso, né? Exatamente. Então nas composições a gente sempre tenta montar um meio termo, mas sempre levando em consideração o gosto do cliente, que isso é o ponto-chave. Porque não adianta eu, por exemplo, querer desenvolver algo com uma cor de expressão e o cliente me dizer, cliente, mas eu gosto de tons neutros. Então a primeira coisa é entender o cliente. O que o cliente quer? Ele quer todo em tons neutros? Vamos trabalhar nos tons neutros. Aí o que eu sugiro para ele? De repente vamos colocar uma vegetação que tem um tom verde que traz vida, traz essa serenidade para o espaço. Você vai se sentir aconchegante com isso. Então, é uma busca, assim, Nossa, é uma coisa gostosa. É demais, é muito gostoso. Porque uma coisa que eu queria ver com você, esse tempo conversando com uma amiga minha, ela pegou e estava super feliz porque ela tinha transformado a casa dela. Ela queria um espaço que tivesse um jardim de inverno e que era o sonho dela. E que ela resistia em contratar um arquiteto porque pensava, nossa, eu vou ter que pagar uma planta, o projeto é caro, não vou conseguir. E no frigir dos ovos, vamos assim dizer, ela percebeu que ela ganhou não só em tempo, quanto ganhou em qualidade, porque que eles eram. Eu lembro que até ela, um exemplo bem simples, ela falou, até a tomada que foi colocada aqui foi pensado. Exatamente. Então, existe ainda, não é um preconceito, mas é um certo receio, principalmente por causa da questão financeira. É isso mesmo ou não? Existe. Isso a gente ainda sente no mercado. Mas um ponto que eu sempre trago, que eu digo para os clientes assim, gente, hoje em dia a gente, por exemplo assim, Cleide, eu não tenho um valor X para mim desembolsar em uma vez só para você, para ter o teu projeto. Mas aí o que eu digo, a gente trabalha com cartão de crédito. Gente, se o problema for, porque eu digo assim, não deixe de contratar somente por uma questão pontual financeira. É possível de se estudar junto com o profissional, junto comigo. Tem Cleide, como que eu consigo fazer? Porque eu quero que você me auxilie. E é importantíssimo, porque é exatamente isso. A gente trabalha nos mínimos detalhes. A gente olha até a posição da tomada, interruptor, pendência, tudo. A gente cuida de tudo para que quando a pessoa entrar para dentro da residência, seja um bom investimento. Que isso é o principal, né? Ela precisa entrar dentro da residência e se sentir confortável naquele espaço. Sim, uma coisa bacana é a própria otimização do espaço, né? Exatamente. Um espaço que é super pequeno, aí de repente o aproveitamento, a colocação de uma coisa aqui, de outra coisa ali, você acaba ganhando profundidade, ganhando uma série de coisas. Né? Exatamente. Isso é algo que a gente estuda muito a fundo. Por exemplo, na residência, com um pé direito padrão, na média dos 2,70, às vezes a cliente quer criar algo mais diferente. Gosto de, agora está vindo muito forte essa questão de trabalhar com cores no teto, né? Então, num pé direito padrão, se a gente
colocar uma cor escura em todo o teto, a gente sabe que vai dar aquela sensação de que o ambiente é menor. Então a gente trabalha de estratégias para agradar o gosto do cliente, de ter uma cor no teto, por exemplo, uma cor no fundo de uma parede, mas que fique agradável ao ambiente que ela tem. Porque é a mesma coisa do que, por exemplo, a gente tem um ambiente pequeno e querer colocar um porcelanato que tem ali 2 metros de extensão por 1,20 m. Ele não vai se adequar ao espaço, sabe? Ele vai ficar desproporcional. Então, se o cliente gostou da estampa, a gente trabalha qual seria o melhor tamanho para aquele espaço, sabe? Tudo a gente vai adequando para... Nossa, é uma coisa muito doida, porque... E é o teu espaço, né? As pessoas têm que valorizar isso. É o teu espaço, é a tua casa, né? Teu porto seguro, é teu local de trabalho, você tem que se sentir bem, você tem que dar comodidade para os teus colaboradores e você tem que deixar o espaço aconchegante para as pessoas que chegam, né? Exatamente. E vocês pensam nisso e tudo. Como que é? Meu Deus, é muita diferença entre um cliente e outro, entre um gosto e outro. Como que é isso na cabeça de vocês? Olha, eu digo assim, quando a gente começa a pensar um projeto para uma família, a gente precisa, assim, por um breve momento esquecer o restante. Porque eu digo assim, cada família é única. Eu não consigo pegar um projeto. Sim. Às vezes as pessoas chegam com projetos do Pinterest, Cleide, eu quero isso aqui. Mas eu te pergunto, pera, vamos analisar, porque talvez isso aqui não vai enquadrar para tua necessidade diária, né? Para uma família mais agitada, precisa ter um fluxo de trabalho na cozinha, por exemplo, rápido, funcional, porque senão acaba perdendo tempo, né? Então, cada família é única. Quando a gente senta para projetar para uma família, a gente tem que deixar as outras por um breve momento e focar nela. Abrir o briefing, ver quais são todas as necessidades dela, para dar isso, mas realmente é um processo assim bem... É aquela coisa, cada cliente é único. Cada cliente é único, exatamente. E é assim que a gente trata, é do início ao fim. Tem clientes que as nossas reuniões às vezes duram 4 horas, porque realmente não é só um atendimento para nós, é algo diferente também. Para que eu consiga realmente entender o que você busca, eu não consigo fazer uma reunião de meia hora Com certeza. E você... Não, porque o resultado eu sei que não vai ser o mesmo se eu demandar mais tempo para isso. Por isso, quando a gente agenda uma reunião, eu gosto de ter somente um cliente por turno, para que eu tenha o tempo que ele precisa. Porque alguns clientes, às vezes, chegam com peculiaridades, às vezes com problema familiar ou alguma coisa assim, que eu preciso disso aqui em razão de que eu preciso ter privacidade, porque eu trabalho de casa, então a minha família está o tempo todo aqui. Então, para que eu consiga realmente sentir como que é todo esse processo, é preciso demandar um certo tempo. Isso é fantástico. Com certeza. Bem, vocês estão percebendo, eu ia perguntar para ela qual que é o diferencial, né, do trabalho dela aqui. Vamos falar o nome do teu escritório, né? Riscad Arquitetura Mais Interiores. Isso, Riscad Arquitetura Mais Interiores. Eu ia perguntar então qual é o diferencial, mas dá para perceber, né? É a paixão pelo que faz, né? Exatamente. Eu dizer, a paixão é que nos move. Mas é exatamente isso. Eu digo assim, cada família é única, cada projeto é único e é fantástico poder trabalhar isso com cada pessoa, com cada cliente que chega. Porque é uma construção do início ao fim. E como eu digo, do início ao fim nós estamos juntos. A gente entra na etapa de projeto, a gente define o projeto, que é algo fundamental. Eu sempre digo, projeto não é algo que a gente define da noite para o dia, são etapas. Então, dentro do escritório, a gente tem isso bem mapeado para que quando a gente entrar em execução, o cliente tenha certeza do que ele está buscando. O que acontece? Dentro do escritório, a gente divide a parte mais técnica, planta baixa, com uma parte de 3D, que é o que o cliente geralmente fica esperando. Os clientes ficam ansiosos pelo 3D. Ah, sim, ele Nossa, quer ver, né? Demais. Então, são essas duas primeiras etapas, que é essa parte mais técnica, de planta baixa, e parte de 3D, que a gente separa. Porque se eu apresento para você o layout do espaço, que é a planta baixa, dizendo aqui é a cozinha, aqui é a sala. Não, eu juro, eu olho e não visualizo. Exatamente isso. Não, então, não adianta. Aí o cliente vai só pro 3D. Aí ele esquece a funcionalidade, porque daí ele passa a olhar o acabamento, se ele gostou do puxador, se ele gostou do tom do móvel. Aí depois chega lá na execução, Cleide, mas esse espaço aqui não podia ser assim. Então, por exemplo, a gente tem tudo separado. Primeiro você vai olhar comigo e você vai me dizer, Cleide, eu gostei da geladeira, né, aqui nesse lugar, gostei porque eu gosto de lavar a louça olhando para o meu ambiente externo, então eu gostei que a pia ficou aqui. Definindo isso, a gente vai com 3D assertivo. Então fica maravilhoso, porque todo o restante do processo se torna muito mais leve, porque a gente já tem tudo bem definido. Definidinho. Exatamente. Que bacana! Vamos contar onde fica o teu escritório, onde as pessoas te acham? Isso. Hoje eu digo assim que a gente tem duas formas. Como que a gente faz? O nosso operacional é em home, a gente trabalha a parte de projeto mesmo
office. Por quê? Se eu vou para uma sala comercial, muitas vezes eu me limito a um horário comercial. Sim. E isso não é algo que eu particularmente gosto, porque eu gosto de ter meu horário livre. Eu gosto de sair com você pela manhã para conversar sobre o projeto e a gente poder passar amanhã e eu não me preocupar porque às 6 horas eu tenho que fechar o meu escritório. Mas eu tenho um ponto de atendimento, sim, eu atendo lá no bairro Trianon. O nosso ponto físico, nossa sala de reuniões, né, fica lá no Valley Coworking. Então, quando o cliente chega pra gente fazer uma reunião, a gente tem lá a nossa sala de reuniões lá, que a gente tem um cafezinho bem gostoso, tem umas bolachinhas para atender o nosso cliente, né, e a gente falar sobre o horário agendado e depois a gente fica mais livre em home. Que bacana. Eu tô sabendo que tem alguma novidade aí. Daqui pra frente só spoilerzinho dá pra dar? Temos um reality lindo e vai ser incrível. Eu digo assim, ó, já iniciamos com as gravações, está fantástico. Que legal. Gente, a gente não pode contar muitos detalhes, Não. né? Então eu não vou contar muita coisa, mas eu só digo assim, ele tá incrível, tá fantástico, A realmente. única coisa que nós vamos contar é que está sendo produzido aqui pela equipe do portal RSN da Rede Mais e da Mesh também, né? Então você vai ver logo em todos esses canais aí, Rede Sul de Notícias. Exatamente, está sendo muito bem produzido. Tô sabendo, o pessoal aqui tá super animado, né? Quando chega dia de gravação, para tudo aqui. A Dayana tá ali, que nos acompanha nessa entrevista por detrás, né? Da câmera, tá ali concordando, porque ela tá na cabeça, na chave desse projeto. Na linha de frente do projeto. Mais alguma coisa que você queira falar, por favor? O espaço é todo seu, fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer o convite para vir aqui hoje, pra gente estar gravando essa live. Realmente foi muito gostosa a nossa conversa. Digo para as pessoas que quiserem também nos encontrar, podem nos procurar no Instagram, Riscaggi, RISKAGGI. Colocando Riscaggi já puxa. Riscaggi Arquitetura, estamos por lá, estamos também no WhatsApp, Instagram, o tempo todo, então é isso mesmo. Você tá vendo, né, que talento está se misturando com toda a simpatia, né, da Clay aqui, que pode ter certeza que o teu projeto vai ficar impecável. Com certeza, gente. O nosso grande diferencial é exatamente isso, é a nossa preocupação com o cliente. Porque como eu comentei com você, a partir do momento que você nos contrata, o teu sonho passa a ser o meu também. Então, para mim, isso é importantíssimo e eu tô sempre junto com o cliente do início ao fim. E sou eu quem vou nas reuniões, eu quem acompanho, eu quem desenvolvo toda essa parte com o cliente. Bom, obrigada, foi um prazer conversar com você aqui. Cada vez que tiver alguma novidade é só nos chamar, que o espaço está aberto. A gente, eu não sei se lá no Rio Grande do Sul existe, mas aqui a gente tem um ditado que diz que a casa não tem porta nem tramela, né? É só chegar, né? Então, obrigada mais uma vez, obrigada a você que nos acompanhou aqui no seu portal www.redesuddenoticias.com.br.